Silverring ou Asa Prata certamente vai ser uma das dragões mais promissoras no futuro de House of the Dragon. No vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês a incrível história de Asa Prata antes, durante e depois da série da HBO, e como ela se tornou uma das únicas bestas a sobreviver à cruel e catastrófica dança dos dragões mostrada na série. Lembrando a vocês que a história de Asa Prata começa muito antes de House of the Dragon, e eu vou avisar aqui quando começar a parte que ainda será mostrada na série, se você não quiser tomar spoiler ainda do que vai acontecer aí na Casa do Dragão, beleza? Já deixa o seu like aí embaixo e confere também a sua inscrição aqui no Voo do Dragão. Afinal, como vocês sabem, quase 90% de vocês que assistem os vídeos aqui do canal não se inscreveram ainda. Isso, pessoal, acaba prejudicando demais a gente. Combinado? Então bora pro vídeo. E aí, galera, como vocês sabem, a segunda temporada de House of the Dragon chegou ao seu fim. No entanto, a edição especial do Promalva Spray da Apis Flora, inspirada na série, ainda está disponível. Se você ainda não conhece, esse é um spray de própolis perfeito para aliviar as dores e combater as inflamações na garganta, além de ter uma ação antisséptica. Ele conta, pessoal, com outras plantas na composição que possuem uma ação anti-inflamatória muito poderosa, como malva e eucalipto. Esse spray é tão eficaz quanto os dragões da série e deixa um sabor tão marcante que vocês vão sentir praticamente um Dracarys na garganta. Não dá pra ficar sem, né? Então, assim que acabar o vídeo, clique no link da descrição e utilize o cupom Voo do Dragão 30, exclusivo pra vocês que assistem aqui o canal. Esse cupom, galera, garante 30% de desconto na compra do Promalva Spray. Corram lá e aproveitem, porque vocês já sabem, a dança dos dragões já começou em House of the Dragon, o inverno também. O nascimento e a origem de Asa Prata é incerto nos livros, assim, pessoal, como a maior parte dos dragões de fogo e sangue. No entanto, os rumores e lendas dizem que Rhaena Targaryen, que é a filha do Aenys I, colocou o ovo de Asa Prata ao lado do berço da sua irmã, Alysanne Targaryen, no ano de 36 depois da conquista. Dessa forma, Alysanne e Asa Prata sempre tiveram uma conexão quase que instantânea e natural. Alysanne Targaryen, se você não sabe, era a quinta filha de Aenys I, com a sua mãe Alyssa Velaryon, e era neta do rei Aegon, ou Conquistador. Infelizmente, galera, nós não sabemos como ou quando, porém ainda muito jovens sabemos que Alysanne domou Asa Prata. Asa Prata era descrita por ser dócil, amigável com estranhos, algo que era totalmente incomum aí para qualquer dragão. Obviamente, como diz o seu nome, as suas escamas eram prateadas e refletiam um leve brilho quando ela estava exposta à luz do sol. Curiosamente, a personalidade de Silverring ou Asa Prata era comparada com a sua primeira montadora, Alysanne, que era muito gentil, cortês e dócil, de acordo com aqueles que conviveram com ela. No ano de 42 depois da conquista, durante o funeral de Aenys I Targaryen, Asa Prata foi um dos dragões que acendeu a pira do falecido rei, junto com os dragões Vermithor e Mercúrio. A morte de Aenys acabou trazendo uma reviravolta política para Westeros. Acontece que a rainha viúva Visenya Targaryen, que era uma das irmãs e esposas de Aegon e montadora de Vhagar, colocou seu filho, Maegor, no trono de ferro, ignorando dessa forma completamente a linhagem oficial do rei Aenys. Visenya Targaryen então manteve Alysanne com seu irmão, Jaehaerys, presos lá em Dragonstone. Felizmente, pouco tempo depois, para a sorte dos dois, Visenya certo dia acabou desmaiando e falecendo de causas naturais. Muito astuta, Alysanne montou logo em Asa Prata e fugiu de Dragonstone com seu irmão Jaehaerys, que saiu montado em Vermithor. Para onde eles foram é um mistério até os dias de hoje. O que a gente sabe oficialmente é que no ano de 48 depois da conquista, o rei Maegor, o Cruel, acabou morrendo misteriosamente ao aparecer empalado nas espadas do Trono de Ferro. Nesse momento, todos os outros herdeiros oficiais de Aenys haviam morrido desde então. O Aegon, sem coroa, havia falecido ao ser devorado pelo próprio Balerion em um duelo usando o próprio Mercúrio contra o Terror Negro. E o Viserys havia sido torturado até a morte pelo Cruel rei, o Maegor. Dessa forma, Alysanne acompanhou Jaehaerys montada em Asa Prata até Porto Real para reivindicar o Trono de Ferro, que era o de Jaehaerys por direito. Como Jaehaerys nessa época tinha apenas 12 anos e era muito jovem para governar, a sua mãe, Alyssa Velaryon, é escolhida como regente até que o príncipe atingisse a maior idade para ser rei. Não foi surpresa para ninguém logo depois, quando foi descoberto que Jaehaerys e Alysanne se casaram secretamente em Dragonstone. Ignorando assim as ordens da sua mãe e regente, os irmãos decidiram seguir o próprio coração e realizar uma cerimônia fechada e secreta antes que o seu conselho de regentes arranjasse pretendentes para ambos. Alysanne
Alicene e Jaehaerys, já casados, foram no final do mesmo ano lá para Old Town, para a coroação do futuro rei lá no Septo Estrelado. No ano de 49, depois da conquista, o casal voltou para Porto Real montados em Vermítor e Asa Prata. Ao longo do reinado do rei Jaehaerys, Asa Prata e rainha Alicene acompanharam o rei em diversas ocasiões que envolviam visita a lordes, castelos e cidades, dentre outros eventos e situações diplomáticos. No ano de 54 depois da conquista, Asa Prata e Alicene voaram novamente lá para Old Town para o velório do Alto Septão. Asa Prata pousou no alto de Torre Alta e acendeu com as suas próprias chamas a pira da cidade, fazendo com que todos de Old Town ficassem vislumbrados apesar da situação fúnebre. No mesmo ano foi descoberto que a sua mãe, Alyssa, havia entrado em trabalho de parto. Jaehaerys e Alicene foram com Vermítor e Asa Prata diretamente até Ponta Tempestade, sabendo que a rainha viúva estava quase morrendo. Já em Dragonstone, Rhaena, a irmã mais velha de Jaehaerys e Alicene, havia perdido a sua companheira. Alicene então voou com Asa Prata até a ilha, onde permaneceu alguns dias ao lado de Rhaena, a confortando sobre o acontecimento. Quando a filha de Rhaena desapareceu logo mais com Balerion, Jaehaerys então ordenou que todos do reino buscassem pelo terror negro e a sua inusitada montadora. Alicene e Asa Prata foram responsáveis por fazer diversas buscas pelos 7 reinos durante semanas e semanas, porém no final das contas infelizmente não tiveram sucesso em encontrar nem o dragão ou a princesa. No ano de 56 depois da conquista, o Fosso dos Dragões já estava pronto para abrigar as bestas Targaryen. Balerion e outros dragões jovens foram acomodados na estrutura, porém pessoal, Asa Prata junto com Vermítor não se acostumaram com o local e quiseram permanecer próximos dos seus montadores lá na Fortaleza Vermelha. No ano de 58 depois da conquista, o rei Jaehaerys fez um progresso real ao norte e Alicene então voou primeiro com Asa Prata pela primeira vez pelo Reino Gelado. Ela começou voando pelo Mar Estreito, chegando primeiro em Porto Branco, que é a sede da Casa Manderly, onde os nortenhos aplaudiram o dragão prateado e a sua montadora, enquanto outros ficaram aterrorizados ao ver a besta pela primeira vez. Quando chegou a Winterfell, o Lord Aralik Stark, que é o protetor do norte nessa época, proibiu que Asa Prata chegasse perto do castelo. Porém, com o carisma da rainha Alicene, ela convenceu ele a se aproximar da dragão e acabou perdendo medo e ficando encantado também. Nesse momento, o rei Jaehaerys ainda não havia chegado. Inquieta e impaciente, Alicene voou com Asa Prata até a muralha. Quando chegou lá, ela ficou encantada com a estrutura e a rainha queria muito ver o que havia além dela. Porém, pessoal, ao tentar passar por cima da muralha, Asa Prata simplesmente deu meia volta e se afastou da grande parede de gelo. A situação inusitada fez com que a rainha escrevesse uma carta para Jaehaerys, dizendo que Asa Prata jamais havia recusado qualquer comando antes. De qualquer forma, a Patrulha da Noite ficou também encantada com Asa Prata, assim como a população de Porto Branco. Alicene então voltou para o Winterfell, aonde se encontrou com Jaehaerys. De lá, os dois seguiram para a cidade de Torrhen Square e continuaram a sua jornada pelo norte. Em 82, depois da conquista, Daela Targaryen, filha de Alicene, acabou entrando em trabalho de parto. Junto com Asa Prata, a rainha foi até o ninho, aonde sua filha estava, para acompanhar o nascimento de sua neta, ninguém menos pessoal que Aemma Arryn, a mãe da Rhaenyra. Mais tarde, em 92 depois da conquista, Alicene acabou se separando do rei Jaehaerys e voou com Asa Prata para Dragonstone, após o velho rei se recusar passar a linhagem do Trono de Ferro para Rhaenys Targaryen. O casal se manteve assim por 2 anos, até que se reconciliou posteriormente. Porém, a decisão de Jaehaerys foi mantida e eles nunca entraram em um consenso sobre o assunto. No ano de 93 depois da conquista, a rainha Alicene já tinha quase 60 anos e estava instável para voar em Asa Prata. Nesse ano, pessoal, ela montou em Asa Prata pela última vez. É dito que ao descer da besta, Alicene sentiu muitas dores e acabou caindo das costas da sua dragão, quebrando assim alguns ossos. Aos poucos, a rainha perdeu a sua audição e também começou a apresentar alguns problemas de memória. Sem mais poder participar do pequeno conselho, Alicene foi viver os seus últimos dias em Pedra do Dragão, onde passou os dias mais felizes de sua vida, de acordo com Fogo e Sangue. No ano de 100 depois da conquista, Alicene Targaryen faleceu, como resultado de uma doença debilitante. As cinzas da velha rainha foram enterradas em Dragonstone, e dessa forma, a Asa Prata estava sem montador pela primeira vez em mais de 90 anos. A dragão prateada permaneceu na ilha de Dragonstone, aonde fez seu covil e ficou por lá pelas próximas décadas. Somente no ano de 129
depois da conquista, com o início da Guerra da Dança dos Dragões, Asa Prata foi novamente lembrada pelos Targaryen. Rhaenyra Targaryen inicia então a busca pela semente do dragão, ou seja, bastardos Targaryen, que sejam capazes de montar os dragões selvagens e livres da ilha, e dessa forma deixar o seu exército ainda mais forte. Eventualmente, um plebeu chamado Ulf acaba reivindicando o dragão, que é considerada a mais dócil e menos feroz de todos os dragões disponíveis. A maneira no qual Ulf montou Asa Prata nos livros, pessoal, é desconhecida. Porém, como foi mostrado em House of the Dragon, ele acaba encontrando o covil do dragão prateado de forma acidental ao tentar fugir do terrível Vermítor. Na série, o Ulf imediatamente voa para Porto Real com Asa Prata, que é uma forma de atrair o Aemon Targaryen até a ilha. E muito diferente da rainha Alysanne, Ulf é debochado, arrogante, prepotente e tem uma ambição muito grande por poder, pelo menos em fogo e sangue. Na série, pessoal, ele tem apenas algumas dessas características, pelo menos até o que foi mostrado até agora. Apesar disso, ambos dragão e montador acabam criando uma forte conexão e Ulf leva a besta prateada pela batalha pela primeira vez logo em seguida. Isso acontece durante a Batalha da Guela, onde a frota do Serpente Marinha enfrentou a Triarquia quando eles tentam furar o bloqueio marítimo dos negros. Ao lado de Vermax, Sea Smoke, Vermítor, Roubo Ovelha, Asa Prata exterminou com a Triarquia, transformando a frota inimiga em cinzas e fumaça. O próximo passo de Rhaenyra Targaryen é finalmente tomar a capital e o Trono de Ferro. Quando Aemon Targaryen voa com Vhagar para Harrenhal, a Rainha dos Negros avança sobre a capital com seus dragões. Ulf e Asa Prata então pousam sobre a colina de Rhaenys e ficam vigiando de lá a cidade. Poucas semanas depois, de entanto, surge um novo desafio aos negros. Rhaenyra Targaryen descobre que milhares de homens dos Verdes marcham em direção a Tamlinton, que é a última barreira antes de Porto Real. Dessa forma, Rhaenyra envia Ulf com Asa Prata e Hugh com Vermítor para defender a cidade e os seus homens. Entretanto, pessoal, os rumores dizem que Ulf estava insatisfeito com as ofertas da rainha. Rhaenyra havia lhe concedido títulos e terras lá nas ilhas de Derivamark. Porém, Ulf achava tudo isso pouco para um homem que montava agora Asa Prata, uma das maiores e mais poderosas bestas já vistas. Dessa forma, quando os exércitos verdes avançaram sobre a cidade, tanto Ulf quanto Hugh apenas passaram por cima dos exércitos inimigos, deram meia volta em direção a Tamlinton e, ao sobrevoar a cidade, ambos ordenaram que seus dragões soltassem a sua fúria em forma de fogo sobre Tamlinton, onde estavam os homens que apoiavam a rainha Rhaenyra. A cidade então foi saqueada pelos exércitos verdes, quase que completamente destruída. Ulf e Hugh então ficaram conhecidos como os dois traidores. A conexão entre Ulf e Asa Prata, no entanto, era tamanha que o seu montador a deixou livre lá por Tamlinton, para que caçasse e voasse como desejasse. Ambos traidores de Aemon Targaryen então discutiram sobre o que eles iriam fazer a seguir. Porém, nada foi como eles planejavam. Durante a noite, quando eles se preparavam para partir, Adam Velaryon surpreendeu a todos queimando a cidade com Sea Smoke. O caos e o desespero tomou conta de Tamlinton e dos Verdes, e como estava solta, Asa Prata imediatamente voou para o céu durante a batalha. É dito, pessoal, que ela foi acertada por flechas, porém os ferimentos foram apenas leves. Quando o conflito acabou, Asa Prata pousou sobre Tamlinton, onde estavam os corpos dos dragões Vermítor, Sea Smoke e Tessarion. É dito, de acordo com lenda e canções, que a dragão de prata tentou levantar voo com Vermítor pelo menos 3 vezes, sem aceitar que a Fúria de Bronze havia morrido. Posteriormente, Ulf foi morto por traidores dos Verdes, que ficaram com medo da sua ganância e sede de poder. Na manhã seguinte, Asa Prata se alimentou com o resto de corpos de homens, soldados e animais, aonde permaneceu por algum tempo. O Lord Anan Pike chegou a oferecer grandes quantias de ouro para aquele que conseguisse tomar o dragão. 3 chegaram a tentar, mas todos falharam, sendo que o último mudou de ideia depois que os 2 primeiros morreram. Asa Prata então voou embora de Tamlinton e ficou desaparecida por algum tempo, até que eventualmente foi descoberto que ela fez um covil no Lago Vermelho, que é um local localizado lá na Campina. Asa Prata viveu por lá por alguns anos, porém poucos homens se arriscavam a chegar perto com medo da sua fúria. Com o passar do tempo, Asa Prata não foi mais vista, pessoal, e desapareceu para sempre. A sua morte, no entanto, é incerta, porém se especula que aconteceu de velhice, assim como Balerion durante o reinado do rei Aemon III, sendo assim uma das únicas dragões que escapou da cruel e mortal Dança dos Dragões. Se você gostou desse vídeo, galera, confere agora o vídeo onde eu te conto a história completa do Canibal e do Roubo Ovelha. Se não, fica com a lista completa dos dragões que sobrevivem à guerra de House of the Dragon. Por hoje era isso, pessoal, valeu e fui!